E aí galera, eu sou o Dinho e está no ar o nosso primeiro programa Edição Geek. E eu convido você a descobrir um pouco mais sobre esse universo geek comigo. E nós já começamos falando um pouco sobre esse universo lá no nosso site do canal Diversão e Arte. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. Lá tem uma matéria super legal falando sobre o universo geek com o Ezequiel. O nosso site é o www.canaldiversãoearte.com.br. Acessa lá e confere as nossas matérias também sobre todos os temas que abordamos aqui no canal Diversão e Arte. E nessa primeira edição do programa Geek, nós vamos falar sobre HQs, histórias em quadrinho. E os quadrinhos nasceram lá em 1895 em alguns jornais sensacionalistas escritos por Richard Outcault. E o primeiro gibi que nós temos notícia, o primeiro HQ que nós temos notícia nesse formato mais próximo do atual, é o The Yellow Kid, que circulava nesses jornais. E para falar um pouquinho sobre os HQs, eu trago o Felipe Fogosi como convidado e ele vai falar um pouquinho pra gente agora. Obrigado, Felipe. Imagina. Tá estreando esse programa com a gente. Obrigado vocês, parabéns aí por abrir mais espaço, né, para cultura pop, cultura geek, né, que cada vez mais tem sido reconhecida, né, não só como baixa cultura, né, mas inclusive desde o ano passado o Jabuti tem um prêmio agora só para quadrinho, né, quer dizer, então o maior prêmio de literatura nacional reconhecendo a força do quadrinho, então isso... Para quem, bom, eu como fã, né, que cresci lendo e agora fazendo quadrinho, isso é muito bacana, né, porque a nossa intenção é fomentar cada vez mais o quadrinho. A produção de quadrinho nacional hoje em dia é incrível. Você tem grandes quadrinistas, tem gente que inclusive é premiada lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer, já de algum tempo. Então eu acho que isso precisa chegar no grande público, né? E fala pra mim, como você chegou no HQ? Onde começou isso? Bom, começou na infância, né? Meu pai lia quadrinho, né? E ele incentivou? Ele incentivou, a gente tinha um ritualzinho, a gente ia de sábado à feira, de manhã, e depois da feira passava na banca, na época, né, que ainda se comprava coisa na banca, que cada vez menos, infelizmente, mas a gente ia lá e comprava o formatinho, né, que era o gibi, né? Então na época, porque Turma da Mônica, Tio Patinhas, na época os heróis não eram nem da Abril, era da primeiro Debal, depois da RGE. Enfim, isso eu sou velho, né? Então eu tenho tempo. E durante muito tempo foi tradicional a ida nos domingos da família, pai, filho, sobrinhos, netos, às bancas de jornal para adquirir o seu gibi, a sua história em quadrinho. Atividade essa que hoje foi um pouco substituída pela utilização dos celulares, tablets e afins. Mas o gibi continua imperando como uma ótima leitura entre jovens de todas as idades. Agora, Felipe, fala um pouquinho sobre sua carreira, ator, como começou, como você chegou até aí, como começou a sua história também junto aos quadrinhos. Minha infância e adolescência foi basicamente vendo filme e lendo quadrinho, né? E eu que acabei meio que trabalhando com isso, né? E aí, enfim, passaram-se os anos, eu, né, comecei com minha carreira de ator. Depois eu fiz faculdade de cinema na FAAP, né? Morei 2 anos fora, me especializando nos Estados Unidos, na UCLA, em roteiro, né, principalmente. Quando eu voltei em 2003, eu comecei a escrever roteiros pensando em vender no mercado americano, até porque a gente estava na retomada do cinema nacional, né? Tava saindo Cidade de Deus, então ainda não estava como está hoje, né? Que a gente também tem já, graças a Deus, um volume bem maior de filmes, e o público também não tem mais o preconceito que tinha, né? Porque antigamente também, né? Porque o filme realmente nacional, o cinema nacional ainda tinha umas questões técnicas, né? E tal. Enfim, então eu falei, bom, eu vou tentar, né, mirar no mercado americano, porque eles têm uma demanda de roteiros, mas não é tão fácil assim. Na verdade, eu descobri que você tem que estar lá, entendeu? Você tem que ter agente literário, tem uma série de coisas. E daí eu fui escrevendo, né? Fui escrevendo e fui guardando na gaveta, escrevendo e guardando na gaveta. Por exemplo, o Aurora, né, que é o meu primeiro, que é uma ficção científica, eu comecei a escrever em 2004, né? Porque, enfim, né, ele é um caso específico porque tem muita ciência, tem astronomia, física, medicina, então
eu realmente fiz muita pesquisa, né, para criar uma teoria fictícia, mais partindo de ciência real, né, para ter uma verossimilhança. Enfim, e o Comunhão, que é o meu segundo, que eu lancei ano passado, esse eu escrevi em 2006. Né? Então, né, o pessoal me pergunta, e aí, você tem umas ideias? Eu falo, olha, eu tenho uma gaveta cheia de projetos que... Né, só que aí que tá, a produção do quadrinho demora, né? Pela experiência que eu tenho tido, em média, 1 ano, porque as que eu escrevo, como são adaptações de roteiro, são todas com mais de 100 páginas. Então, né, o artista que eu contrato, os artistas, no caso do Aurora, foi o Leno Carvalho, e do Comunhão, JB Bastos, 2 excelentes que desenham para o mercado, né, americano, europeu. Só que você faz manualmente, o trabalho é um artesanato, né? Você faz página por página, então demanda um tempo, sabe? Mas é isso, e foi mais ou menos em 2009 que eu meio que cansado, porque quando você escreve você quer dividir, né? O negócio é aquilo ganhando. Que as pessoas, né, leiam e falem o que acharam, então o prazer é esse, né? As histórias em quadrinhos também possuem os mangás, os graphic novels e os famosos super-heróis que imperam esse universo das histórias em quadrinhos. E Felipe, fala um pouquinho pra gente sobre essa história de super-heróis, como é os seus graphic novels ou os seus quadrinhos. Conta pra gente um pouquinho sobre esse formato que você desenvolve aí com suas histórias em quadrinho. Tem muita gente que você fala de quadrinho, a pessoa ou pensa na Turma da Mônica, né? No formatinho, no gibi que a gente fala, ou pensa no super-herói, né? E na verdade, o que é a grande parte dessa produção independente nacional faz o que a gente chama de graphic novel, que é novela gráfica, né? Que basicamente é isso, é um filme, né? Muitos têm essa duração, às vezes, alguns até são mais longos, né? O mangá é uma graphic novel. O mangá, ele é específico, que é o quadrinho japonês, né? Mas é interessante que no Japão, por exemplo, você tem quadrinho para dona de casa. O quadrinho no Japão é tão forte que é como se fosse uma novela. Você tem quadrinho só para jogador de golfe, por exemplo. Você tem, sabe, é muito nichado, mas assim, a população consome. É o lugar onde mais vende no mundo. Tudo bem que é o mercado interno deles, mas eles consomem exatamente diferente disso de você pensar ou é só super-herói ou é só para criança, né? Não, adulto consome normalmente, realmente faz muito parte da cultura o mangá no Japão, né? Mas então, você tem a tradição americana, principalmente dos super-heróis, mas mesmo os grandes selos, Marvel e DC, você tem os subselos, Vertigo, você tem a Boom, você tem são quadrinhos mais autorais, são quadrinhos mais, da mesma forma que assim, você tem no Hollywood os blockbusters e você tem o cinema alternativo, independente, você tem mais ou menos a mesma cena no quadrinho. E da mesma forma que você tem o cinema europeu, que também foge um pouco dessa linha do blockbuster, vamos dizer, você tem também o quadrinho europeu que é mais autoral, né? Então aqui no Brasil é a mesma coisa, por exemplo, você tem o Day Tripper dos Gêmeos, que ganhou já o Will Eisner, que é o maior prêmio, é o Oscar dos quadrinhos, vamos dizer assim. Você tem o Tungstênio, né, do Quintanilha, que inclusive agora foi adaptado para cinema, né? Eu acho que esse mês sai. Eu já vi o filme é muito bacana, a direção do Heitor Dália. E é um filme adulto, entendeu? Aí que tá, você não fica preso ao super-herói, né? Nos dois, né? No Aurora eu falo muito de ciência e falo dessa dicotomia entre a metafísica e a ciência, entre fé e a razão, vamos dizer assim. E tem toda uma brincadeira com como seria o próximo passo da evolução humana, né? Do Homo sapiens sapiens, que somos nós, o que seria o Homos novos, vamos dizer assim, né? O próximo passo da evolução humana. Então tem essa brincadeira. E no Comunhão aí já é um estudo sobre a origem do mal, a essência do mal, assim, aonde que o ser humano descamba por esse lado e a pessoa que sofre o mal, como que ela consegue superar e não ficar ressentida, não ficar niilista, como você lida com o trauma e consegue se superar. E é isso aí, galera, corre aí nas livrarias, Aurora e Comunhão disponíveis para você, de Felipe Fogosi. E o Felipe tem um convite para vocês, anota aí. Eu vou convidar o pessoal que está assistindo. Eu lancei, né, agora semana passada, um documentário chamado Traço Livre, que é exatamente sobre isso, sobre explicar para o grande público, mostrar
qual que é a cena do quadrinho independente nacional hoje, tá? Claro, a gente tem milhões, a gente não pode falar de um quadrinho nacional porque você tem milhões de vertentes, você tem gente no Brasil inteiro fazendo, a gente, né, se restringiu mais o pessoal de São Paulo até por uma questão de produção, mas a gente quer mostrar exatamente qual que é o processo de se fazer o quadrinho, desde a inspiração, escrever, né, roteirizar, depois fazer, né, fazer no lápis, depois a arte final, sabe, todo o processo. Então tá muito bacana, eu acho que quem tem interesse para conhecer, tem 80 minutos, assim, é um longa, né, e tá nas plataformas no Google Play, no Now e a partir do dia 15 de junho no iTunes. Então o pessoal pode assistir e vai estar inteirado sobre o que está, né, o que está rolando, quem são grandes autores que estão produzindo. E Felipe, obrigado pelo papo, foi sensacional, foi ótimo descobrir um pouquinho mais sobre esse universo dos HQs junto com você e junto com a galera em casa. E é isso aí, galera, nosso programa Edição Geek fica por aqui. Agradeço a atenção de vocês, deixe seu comentário, seu like, opinião de temas para os próximos programas e nos vemos aqui durante a programação do canal Diversão e Arte. Até já! E agora você encontra nas grandes livrarias, mas tem uma coisa que quem gosta de quadrinho, primeiro que desenvolve uma relação afetiva, assim, de guardar, né? Tem muita gente que bota num plastiquinho e gosta muito de autografado. Então muita gente compra comigo através das redes sociais, né? Eu tenho no Facebook a página tanto do Aurora HQ de História em Quadrinho, como Comunhão HQ. Só mandar uma mensagem, eu respondo e eu mando autografado pelo correio. Ou então pelo meu Instagram, que é Felipe_Folgosi, também entra em contato e eu mando, chega em casa autografado direitinho. Bacana. Então, galera, agradeço, Felipe, muito obrigado por essa estreia aqui do canal Diversão e Arte. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. E HQ, Comunhão, procurem Aurora.